No final eu dou os avisos. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler nessa noite a última carta. As crianças. Eu achei que a Lourdes queria sair, que estava me dando sinal. Eu falei, pode sair, Lourdes. Apocalipse capítulo 3. Em algumas igrejas, você nessa hora, eu vi os irmãos ficando em pé ali. Em algumas igrejas, nessa hora, você fica em pé para ler o texto em reverência à palavra. Aqui você pode ficar sentado lendo o texto, mas em reverência também à palavra. Então, nessa hora, você lê o texto junto comigo, tá bom? Eu vou ler capítulo 3, a partir do verso 14. A mais rica e a pior de todas as igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é a mais rica e talvez conhecida por muitos como a igreja sem virtude. Ela tinha tudo, só não tinha virtude. Ela tinha dinheiro, ela tinha templo, ela tinha muita gente, mas não tinha virtudes. Primeiro nós voltamos os olhos para Laodiceia. Laodiceia é um importante centro comercial, bancário, médico, industrial e grande produtora de uma famosa lã preta, brilhante, usada para a fabricação tanto de roupas como de tapetes. Tudo isso fez dela uma cidade muito rica, próspera e de grande notoriedade naquela região. Houve também nesta cidade a criação de uma escola de medicina e o desenvolvimento do pó frígio, com o qual se fabricava o colírio usado no tratamento de doenças nos olhos, o que levou Laodiceia a obter mais fama e crescimento econômico. É importante lembrar, até hoje, colírio é importante, mas naquele tempo,
A cegueira era quase uma praga, em função da sífilis, em função da poeira, da areia, em função da quase não existente higiene, e também das guerras e das batalhas. Então havia muito problema nos olhos, e Laodiceia detinha o poder do pó frígio, o poder do colírio. Laodiceia enriqueceu tanto e se tornou tão autossuficiente que em 60 depois de Cristo houve um terremoto e destruiu a cidade. E Laodiceia não aceitou ajuda do Império Romano. Os próprios moradores da cidade reconstruíram totalmente a cidade com recurso próprio. E não só a cidade deles. Pequenas cidades ao redor também foram reconstruídas com recursos de Laodiceia. E a igreja em Laodiceia faz parte desse contexto rico, poderoso, autossuficiente, que não precisa de ajuda e que não precisa de ninguém. E a igreja ganhou um contorno tão poderoso em Laodiceia que não precisou mais nem de Jesus. Não era mais necessário Jesus. Por quê? Porque ela fazia o que ela queria. Ela tinha poder. Jesus agora não era necessário na igreja em Laodiceia. Tanto é que mais para frente, nós encontraremos Jesus à porta, e não na igreja, mas à porta, querendo voltar a fazer parte da igreja autossuficiente, poderosa, que dizia de si mesmo: sou rica, estou bem de vida e não preciso de nada. É nessa Laodiceia onde está esta igreja, e é olhando para esta igreja que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Amém. Eu sou a confirmação da verdade. Isso é um amém. A confirmação da verdade. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E o princípio da criação de Deus. Só para te ajudar um pouco, é nesse princípio da criação de Deus que as testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus foi criado por Deus. Mas na realidade o que está escrito nesse texto, e a forma de ler esse texto é: eu sou a base da fundação de tudo. Tudo que foi fundado através de mim e por mim. Eu não fui criado, eu sou. E João dá testemunho de Jesus dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Como em todas as outras cartas, ele traz uma afirmação que de fato deveria nos incomodar mais um pouco. Eu acho que nos incomoda pouco essa afirmação. Está tão ruim aqui para mim, Nicanor, não sei se está ruim aí para frente. Tá bom? Então está ruim, é só para mim mesmo. Que nem diz a Cristina, eu devo estar na menopausa. Ah, não, é na andropausa. Ah, e que eu falei, então parei de ovular. Vamos tentar aqui. Deixa eu lembrar onde eu estava. Sobre uma afirmação que deveria nos incomodar um pouco mais. É só uma palavra, ela é simples, mas ela devia nos deixar um pouco mais alerta. Quando o texto diz, e palavra de Jesus, é conheço. Conheço.
conheço. O que Jesus afirma é que não há nada que esteja oculto aos olhos dele. Que a gente se engana, a gente engana o outro, mas a gente nunca consegue enganá-lo, porque ele conhece. A gente arruma desculpa, a gente argumenta, mas Jesus diz, isso de nada serve. Por quê? Eu conheço. Eu não vejo só o que você faz. Eu conheço a motivação do seu coração. Eu não vejo a sua verdade, eu vejo a realidade. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes a sua verdade é só uma mentira que você conta para você. É só uma mentira que você conta para você, para trazer alívio ao seu coração. Para dar respaldo ao seu pecado, à sua preguiça, ao seu desânimo, à sua frieza. Aí você conta uma verdade que Jesus sabe que não é verdade. É só uma mentira que você usa numa espécie de placebo que alivia a sua consciência. Mas lembre-se sempre, eu não conheço. Quem está com você não conhece. Quem te viu alguma vez não conhece. Quem mora com você não conhece, mas Jesus te conhece. E Ele sabe exatamente quem você é e quem eu sou. Eu conheço. Isso deveria nos deixar um pouco mais atentos. Ou pelo menos, menos iludidos. Jesus diz para eles, eu conheço as obras que você realiza. Aqui, ele vai dizer, você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e nem é quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Durante muitos anos, e talvez até hoje, alguém use esse texto para falar da condição espiritual. Mas não se trata aqui de condição espiritual, porque em hipótese nenhuma Jesus elogiaria ou desejaria que alguém fosse frio. E se for em condição espiritual, é melhor ser morno do que frio, porque o morno é o caminho entre o frio e o quente. O morno é um frio esquentando. Uai, se é condição espiritual, é melhor eu ser um frio esquentando do que um frio conformado com a minha frieza. Então não se trata de condição espiritual isso aqui. Jesus não quer que nós sejamos frios espiritualmente. A questão aqui é nós entendermos o porquê Jesus está usando desta analogia. Seria esse o termo? Dessa analogia com a ideia da água fria, quente e morna. Havia numa cidade vizinha, alguns estudiosos falam que é 8 quilômetros, outros dizem que é 10 quilômetros. Se fosse uma pessoa exagerada que eu conheço, diria que são 500 quilômetros. Né? Tem gente que é exagerado, mas fica aí entre 2 e 10 quilômetros. Águas termais, uma Caldas Novas da região, na cidade de Denizli, próximo a Hierápolis, cerca de 10 quilômetros de Laodiceia. É de fato uma Caldas Novas, tá? Então, tinha uma Caldas Novas na história, como diria Carlos Drummond de Andrade. Havia uma Caldas Novas no meio do caminho havia uma Caldas Novas. E as minhas retinas estão doidas para ver Caldas Novas.
mas não diz respeito ao texto agora. Havia uma fonte termal numa cidade vizinha, e essa água foi canalizada, e os dutos neste 8 ou 10 quilômetros que essa água quente percorria, quando chegava em Laodiceia, essa água estava morna, não dava para beber essa água. Então eles tinham que colocar esta água em jarros, naqueles jarros de barro, para que essa água resfriasse, para que eles pudessem consumir essa água. Então essa água, ela não prestava, ela era morna, ela não fazia diferença, ela não curava ninguém. Porque aqui em Hierápolis, nessa região de Denizli ali, e até em Caldas Novas tem isso, há uma ideia de que a água quente, ela é medicinal. E em outros livros, e em outros exemplos, eu ouvi que havia uma outra cidade que as águas eram frias, geladas, e que também eram consideradas medicinais. Então a água quente tinha uma função, ela trazia benefício. A água gelada, ela tinha uma função, ela trazia benefício. A água morna não fazia diferença nenhuma. É nesse contexto que Jesus está condenando essa igreja, dizendo: eu preferia que vocês fossem frios ou quentes, que vocês fizessem diferença de alguma forma, que vocês trouxessem cura de alguma forma, que vocês fossem relevantes de alguma forma, que vocês fossem úteis para a sociedade de alguma forma, que vocês fossem importantes para a cidade de alguma forma. Só que o jeito que vocês vivem não faz diferença alguma. Vocês não levam cura para ninguém, vocês não fazem diferença na vida de ninguém, não cooperam com ninguém, são só mornos. Isso é tão importante nós vermos, que essa vai ser talvez uma das únicas igrejas, em todas as igrejas, que não é perseguida de jeito nenhum. E por que ela não é perseguida de jeito nenhum? Porque ela não faz diferença alguma. Para que perseguir uma igreja que não faz diferença no comércio, que não faz diferença na sociedade, que não faz diferença na idolatria, que não faz diferença com o pecado, que não faz diferença com absolutamente nada? Eles não se incomodam com nada. E sabe por que eles não se incomodam com nada? Porque eles julgam ter tudo. Aí sabe o que eles fazem? Eles vão para o culto, participam do culto a Deus ou a qualquer um, voltam para ou vai ao culto a Deus, a Jesus, e voltam para suas casas e não fazem mais absolutamente nada. Ninguém nem percebe que eles existem. Inclusive, talvez essa cidade nem saiba que eles são cristãos. E por que não sabem que eles são cristãos? Porque eles passam a semana inteira de braços cruzados, sem se preocupar com o Evangelho, sem se preocupar com Jesus, sem se preocupar em dar testemunho, sem se preocupar em fazer diferença, sem se preocupar em estender a mão ao necessitado, sem se preocupar com a viúva, sem se preocupar com os outros irmãos. Ela passa a semana inteira cuidando da própria vida, olhando para os próprios pintinhos ao lado, como uma galinha choca, e depois volta para o culto a Jesus. E Jesus diz: olha, antes você fosse frio ou quente, mas você é só uma mornidão que não faz diferença nenhuma, está me dando enjoo. O meu desejo é vomitar você, é jogar você para fora de mim, porque você não faz diferença nenhuma. Essa é a crise de Jesus.
com Laodiceia. Ah, mas é que está bom. Está bom o quê e para quem? O que está bom? Está bom para quem? Ah, mas está bom do jeito que eu vejo. Pastor, se eu tinha que dar graças a Deus que eu ainda vou na igreja. Irmãos, de verdade, eu já desviei pessoas para ver se elas se convertem. Porque tem gente que precisa se converter. Está na igreja, mas precisava dar uma desviada para ver se se convertia, senão não vai se converter nunca, porque acha que está bom. Ah não, está bom do jeito que está, já nasci aqui, eu já cresci aqui, eu já vivi aqui, eu estou aqui há 40 anos. Irmão, você pode estar 50 anos dentro de uma igreja, se você não se converter, não vai ter vida nova. Não vai ter coração novo. Não vai ter jeito novo de pensar. Não vai ter mão estendida, não vai ter socorro, não vai ter nada. Vai ter só você cuidando das suas próprias coisas. E só você cuidando das suas próprias coisas não passa de um morno. Só isso. Aí Jesus vai e sente ânsia do seu testemunho. Então Jesus diz: olha, vocês existem para fazer diferença na vida das outras pessoas. Vocês existem para ser cura, e não outra doença. A gente como igreja existe para ser alívio, e não outro peso. Existe para apontar o caminho da paz e não da guerra. O caminho da reconciliação e não da divisão. Nós como igreja existimos para partilhar o pão e não para acumular pão. Imagina uma igreja rica, onde pessoas que fazem parte da igreja passam fome. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Uma igreja onde a única preocupação é a própria saúde e nunca a saúde do outro. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Então Jesus está dizendo: gente, façam diferença. Seja cura na vida dos outros. Meu irmão, seja cura na vida dos outros. Seja cura na vida dos outros. Não mais doença, não mais peso. Larga de ser chato, larga de ser enjoada. Larga de ser ranzinza, encrenqueira, problema o tempo inteiro. Quem gosta de problema o tempo inteiro é Satanás. É o diabo que gosta de encrenca. Vai ser bênção na vida dos outros. Seja bênção na vida do seu marido. Seja bênção na vida da sua esposa. Seja bênção na vida dos seus filhos. Seja bênção na vida da igreja. E seja bênção nessa sociedade. Faz diferença. Faz diferença. E como é que a gente faz diferença? E é óbvio, parece palestra motivacional, parece coisa de coach. A gente faz diferença sendo diferente. Também não precisa nem ser muito inteligente para pensar nisso, né? Não precisa nem fazer curso, pagar 5 mil para fazer um curso para entender que a gente faz diferença sendo diferente. Que a gente não consegue resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? É isso a frase, né? Mas eu aprecio demais Jesus, porque assim, apesar dessa igreja se sentir autossuficiente, independente, ter colocado Jesus para fora, ter se tornado arrogante, prepotente, porque tinha recurso e que não precisava de mais nada, Jesus diz que ama essa igreja. E aí eu volto para uma ideia que me acompanha desde sempre, que é essa mania de Jesus amar a gente que a gente odeia. Essa mania que Jesus tem de amar a gente que você não gosta.
Está filmando? Está filmando. Então tá bom. Então, Jesus ama gente que você não gosta, viu? Gente que você acha que vai para o inferno, perigoso chegar no céu primeiro que você. E te receber lá no céu, dizer, você por aqui, achava que você não vinha. Pois é, Jesus ama gente assim. Então, antes de você sair dando os seus tiros, cristão, né? Matando todo mundo, lembra, Jesus ama gente que você odeia, tá? Ele tem uma mania feia de amar. E ele diz para essa igreja, sabe por que eu estou corrigindo vocês? Sabe por que eu estou sendo tão duro com vocês? Porque eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Esses dias alguém falou, começa a ficar, não se preocupa muito se a sua mulher te incomoda demais, não, pega muito no teu pé, reclama muito de você, não se incomoda muito com isso não, se incomoda o dia que ela desistir. O dia que ela não fizer diferença nenhuma se você vai subir, se você vai descer, se você vai sair, se você vai ficar, se você está limpo, se você está sujo, se você vai... O dia que não fizer diferença nenhuma, aí você começa a se preocupar. O dia que não fizer diferença nenhuma se você vem no culto ou não vem no culto, o dia que para mim eu vou falar, você quer saber, estou nem aí para a tua vida, você que se oriente por aí, aí você começa a se incomodar. Mas enquanto a gente estiver insistindo, ele falou, você sumiu, aparece aí, vai lá, desiste não, para de faltar à toa. Sabe, enquanto tiver, para de faltar de preguiça e dar desculpa falando que é problema. Para de inventar motivo para não ir no culto, para de inventar essas coisas. Isso ainda é sinal de amor, de preocupação. No dia que você começar a entrar no lugar e sair, entrar no lugar e sair, entrar no lugar e sair, ninguém nem olhar para a tua cara, pode ir embora desse lugar. Jesus está dizendo para essa igreja que a dureza dele é porque ele ama. E eu e você, muitas vezes, falamos isso para os nossos filhos. Estou corrigindo, porque amo. Não é? Depois é verdade, depois tem uns que a gente precisa levar para o psicólogo, porque ele não está corrigindo o filho, ele está tentando se corrigir na vida e descontando nos outros. Mas assim, isso é uma outra parte, não é comigo. Mas a gente corrige os filhos da gente, a gente não quer que eles andem por caminhos errados, a gente não quer que eles se percam nesse mundo terrível, porque a gente ama. Meu pai e minha mãe me amam, porque deixa eu fazer tudo que eu quiser. Eu acho que eles se amam, são carentes, precisam do seu amor e vão fazer tudo o que for possível para te agradar, para você poder dar retorno. Porque se a gente ama, a gente tem algumas preocupações. Jesus está preocupado com aquela igreja porque ama aquela igreja. Irmão, se tem gente ainda preocupado com você, se tem gente tentando te ajudar na vida, se tem gente ainda falando, vai devagar, se tem gente falando, não exagera nisso, se tem gente preocupado com você, é porque tem gente que te ama. Então não se incomoda com isso não. Não se incomoda com isso não. Não sai do meu pé. Vai chegar um dia que você vai orar pedindo para alguém pegar no teu pé. Tem gente que chora de saudade de bronca da mãe. Mas é tão engraçado que quando a mãe dava bronca, reclamava. Ela não me ama, ela não deixa eu fazer isso, ela não deixa eu fazer aquilo. Esses dias eu vi um memezinho desses bobinhos. Bota o menino de castigo e é igualzinho. Gente, como é que pode? É igualzinho em quase todo lugar. Bota o menino de castigo lá, bota o menino no castigo, a gente fica lá pensando, agora você vai ver o que é ser ruim. Você acha que eu sou ruim agora? Eu vou sair daqui. Quando eu sair daqui eu vou fugir de casa, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, quando eu sair daqui eu vou fazer aquilo, mas fica lá uma hora a gente se arrepende de tudo que a gente ia fazer, sai bonzinho, e fica com medo de ficar no quartinho trancado de novo. Jesus ama essa igreja, por isso Ele quer que ela mude. Jesus ama você, por isso Ele quer que você mude, por isso Ele quer fazer de mim e de você nova criatura, porque Ele ama você. Eu queria só que Ele me abençoasse. Irmãos, te abençoar sem mudar a sua vida é maldição para você. Hoje eu estava em Morrinhos pela manhã, projetando 2026. Eu acho que eles tinham uma expectativa diferente da minha ida lá.
quase acabei com o projeto deles de 2026. Que eu falei assim, beleza, vocês vão projetar, resolveu lá atrás já? Vocês resolveram 2025? Está resolvido? Porque nós temos uma mania de construir sobre entulho. Nós temos uma mania de construir sem aterro, sem entulho, sem fundamento, sem nada. Que na realidade a gente constrói novas frustrações. Sabe aquela ideia de você resolver um relacionamento com outro relacionamento? Como é que resolve um relacionamento com outro relacionamento? Como é que resolve um amor com outro amor? Irmãos, isso é conversa de cachaceiro, de pinguço. Foi o cachaceiro e o pinguço que inventou a ideia de que você cura ressaca bebendo. Mas essa ideia de que você cura uma ressaca bebendo é só uma desculpa para tomar outro porre. Isso não existe e a gente vai construindo a vida da gente desse jeito. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer o meu novo planejamento? Em cima dos entulhos de um planejamento que eu não resolvi lá atrás. Ah não, vou fazer uma reserva, não paguei as dívidas ainda, gente. Não tem que fazer reserva. A gente vai nessas conversas, quem tem que fazer reserva, irmão, quem tem que fazer reserva já pagou as contas. É muito fácil falar para mim, ó, deixa 20% do seu salário reservado. Tá, e quem paga as contas? Primeiro você tem que pagar as contas, depois você consegue fazer reserva, senão você não consegue. Você vai resolvendo as coisas. Mal acabou um casamento, já entra em outro casamento. Vai trazer toda aquela bagagem mal resolvida. Mal terminou, você já entra em outro, já entra em outro, já entra em outro, já entra em outro. Então assim, se você não limpar o terreno, irmãos, não dá para poder plantar. Ô Calil. Tá forte, hein, Calil? Academia tá, ó. Quase que eu vou ele aqui. Falei, aí, se rapar a cabeça vai ficar igual o Maxwell. Deixa eu falar. Chega no terreno sujo, cheio de mato, cheio de entulho, e já constrói a casa em cima. Faz o que primeiro? Tem que limpar o terreno, gente. A gente quer projetar a vida sem resolver a vida. Quer projetar o futuro carregando o passado nas costas. Não dá certo. Ninguém aguenta ficar carregando peso nas costas. Então tem gente querendo resolver a vida com o carro, trocar o pneu com o carro andando, mas era melhor separar um pouquinho. E deixa eu dar um bom conselho para você, é um bom conselho. Irmãos, antes de você se meter a resolver a vida de todo mundo, dá uma olhadinha na sua. E vê se você não é o problema. Ah, eu preciso resolver lá em casa. Não, minha esposa precisa mudar, meus filhos precisam mudar. Talvez não é você mesmo que está precisando dar uma mudada? Não é você mesmo que está despejando os seus traumas, suas crises, os seus problemas sobre o outro? E gerando mais problema ainda sobre o outro? Vai saber Deus por que eu entrei nessa parte. Eu sei que Ele corrige todo aquele que Ele ama. E aí, Jesus diz o seguinte: arrependa-se. Essa é sempre a porta para nós, irmãos, a porta do arrependimento. Você quer ser abençoado, mas não quer se arrepender antes. Você quer ser abençoado, mas não quer resolver as coisas antes. Você quer uma unção nova. Irmão, você quer uma unção nova. Ah, eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo. Você tem preguiça de vir em culto. Você vai querer ser cheio do Espírito Santo para quê? Para ficar fazendo barulho na tua casa? Pede para Deus resolver você primeiro, para depois limpa o vaso, Senhor, arruma o vaso e depois derrama sobre esse vaso a sua unção. E eu vou dar uma notícia ruim para vocês agora. Se vocês acham que está ruim, eu ainda tenho 22 minutos. Não aguento mais falar, ainda falta 22 minutos. O que eu vou fazer com 22 minutos? Mas fica tranquilo. Tem mais texto.
Arrependa-se, irmãos, arrependa-se. Oh, gente, arrependa-se. Pastor, eu não tenho do que me arrepender. Você devia se arrepender só de falar isso. Você é miserável, pobre, cego, nu, carente, todo adoecido, quebrado, quebrada. E boa parte dessas coisas por decisões, escolhas e pensamentos ruins que você alimenta. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque Jesus tem uma boa notícia. Eu quero voltar para dentro, gente. Eu quero voltar para dentro da igreja. Eu quero ter intimidade com esse pessoal da igreja. Porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com eles. Nós vamos ter um tempo de intimidade, um tempo de mesa, um tempo de proximidade. Naquele tempo, sentar na mesa significava você abrir o seu coração. Sentar na mesa era afeto, era estender a destra, era dizer: olha, você tem parte comigo. Jesus está querendo voltar para dentro da igreja autossuficiente, da igreja morna, da igreja desanimada, da igreja que não faz diferença na sociedade, da igreja que está conformada do jeito que é. Ele quer voltar para dentro dessa igreja, e dentro dessa igreja ter comunhão com a igreja, sentar com eles. E é tão significativa essa ideia que ele diz: olha, aquele que conseguir vai sentar comigo. E agora não na mesa, no trono. Olha a beleza dessa ligação. Ele passa da mesa para o trono. E ele diz: mas eu preciso entrar, gente. Eu preciso entrar. Vocês estão me deixando do lado de fora. Vocês resolvem tudo do jeito de vocês. Vocês são fortes, vocês têm condições. Vocês são conhecedores das leis, dos profetas. Vocês estão dominando a palavra. Vocês dominaram o culto. Vocês já decidiram como é que o culto tem que ser. Já tem o culto do jeito que vocês gostam. Vocês dominaram o jeito que vocês sentam, os móveis que vocês querem que preservem. Vocês já decidiram tudo. Vocês só esqueceram de mim. Só esqueceram de mim. Por isso eu estou à porta e insisto. Eis que estou à porta e bato. É verdade que você pode aplicar esse texto com Jesus batendo no teu coração para entrar na tua vida, mas nesse contexto, ele está do lado de fora da igreja, querendo voltar para dentro da igreja. E ele oferece para aquela igreja: olha, eu tenho o ouro que é a riqueza de vocês, eu tenho o colírio que faz vocês enxergar, eu tenho as vestes brancas que vai esconder a vergonha de vocês, eu tenho. E o Isaías vai nos lembrar que a gente não precisa pagar Jesus. Ele fala: você que não tem dinheiro, vem e compra. Você que não tem dinheiro, vem e compra. Com Jesus é assim: você não tem dinheiro, não, vem e compra. Compra vestes, compra colírio de mim, compra o ouro, que é um ouro puro, compra de mim. Na realidade, ele está falando para aquela igreja que aquilo que vocês acham que tem, não tem, mas precisam, eu tenho para oferecer. Só deixa eu voltar para a comunhão com vocês. Deixa eu voltar para a mesa de vocês. Deixa eu voltar para a casa de vocês. Deixa eu voltar para o casamento de vocês. Deixa eu voltar para o relacionamento de vocês. Deixa eu voltar para o negócio de vocês. Deixa eu voltar para a vida de vocês. O que vocês precisam, eu tenho. Só deixa eu voltar, porque eu não vou invadir essa porta. Eu não vou quebrar essa porta. Gente, olha, presta atenção, presta atenção. Jesus não precisa de porta para entrar em lugar nenhum. É Ele que surge dentro de uma casa e diz: paz seja convosco. Lembrem-se disso.
Quando os discípulos, atordoados naquele domingo, agora já no período da tarde, final da manhã, começo da tarde, os discípulos atordoados, alguém disse que viu, alguém disse que não viu, agora estamos com medo, e agora o que a gente faz? E o Cristo ressurreto surge. Ele atravessa a parede, dentro daquela casa, e ele diz: paz seja convosco. Nesse texto ele está dizendo: abra. Até a paz que você precisa eu tenho para oferecer. Até a paz que você precisa. Então abra. Somos convidados não só a permitir que Jesus volte para a igreja dele, que é dele. Irmãos, a igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do bispo. Pode até colocar a foto do cara na frente, mas não é dele. Pode até idolatrar o cara, mas não é dele. A igreja não é, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é dos irmãos mais velhos da igreja, a igreja não é dos mais ricos, também não é dos mais pobres. A igreja de Jesus é de Jesus. A igreja de Jesus é de Jesus, ela não é do presidente. Não, precisamos ver o presidente do campo. A igreja de Jesus é de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. E tudo que a igreja precisa é de Jesus. O nosso poder, irmãos, não é um poder político. O nosso poder é a presença de Jesus conosco. O nosso poder é poder dizer que Ele está no meio de nós. E aí, para você que é católico, dá quase vontade de falar, né? Nosso coração está em Deus, coração ao alto, nosso coração está em Deus. Se o nosso coração estivesse em Deus mesmo. Talvez seja esse o nosso problema. A gente comeu algumas frases, a gente não usa por questão de religião, mas eu acho que a gente devia todo culto repetir: o meu coração está em Deus, o meu coração está em Deus, o meu coração está em Deus, e Cristo está no meio de nós. Esse é o nosso poder, irmãos. O nosso poder não é quanto nós temos no caixa. Quanto nós temos no caixa é a nossa ilusão. Talvez seja aquilo que nos embriaga. No caso aqui, se o que temos no caixa for o que embriaga, nós estamos sem beber faz tempo. Nós não estamos deixando sobrar. Mas não é o poder, não é a grandeza. Irmãos, a grandeza embriaga. E aí você começa a pensar que a igreja é a igreja do pastor fulano de tal, a igreja de não sei quem, a igreja de não sei quem. Irmãos, eu não quero estar na igreja de ninguém. E essa aqui nunca será a igreja do pastor Fabiano. Essa é a igreja onde o pastor Fabiano pastoreia. Mas a igreja é de Jesus. Então nada mais justo do que nós trazermos Jesus de volta para o centro da igreja, a ser o principal da igreja, inclusive a razão de você estar aqui. Porque se Jesus não for a razão pela qual você está aqui, a sua razão está errada, ou você está sem razão. Você já parou para pensar que não há outro motivo para você vir à igreja, irmão, senão por Jesus? Porque só em Jesus nós somos um. Só em Jesus nós somos corpo. E só em Cristo nós somos irmãos. E o culto? O culto é sempre para Jesus e nunca para você. Não gostei daquela música que cantaram lá no culto. Não era para você. Não era para você, desculpa, não era para você. Perdão. Da próxima vez, você faz um culto lá na tua casa para você e a gente canta a música que você quer. Para você. Mas a palavra eu não gostei, eu não gosto daquele jeito. Pois é. Não gostou? Não, era para você. Mas era exatamente para você. Tudo que te incomodou era exatamente para você. E tudo que você não gostou era o próprio Deus falando com você. É que, a princípio, nenhuma correção é motivo de alegria. Se tiver alegria, não teve correção.
mais produz fruto pacífico. Então, não gostou? Era para você. Era para você. A igreja de Jesus, quem corrige é Ele, quem cuida é Ele. Você pode até dizer, mas o pastor me bateu. Irmãos, eu por mim, eu vim aqui todo culto, botava a mão na tua cabeça. Se tivesse demônio, saía. Se tivesse doença, saía. E ainda erguia a mão, abençoava, todo mundo ficava rico. Todo mundo saía sem problema nenhum. Isso ia ser uma beleza. Se dependesse de mim, eu resolvia a sua vida, irmãos. Mas na realidade eu não fui chamado para trabalhar para você. Eu fui chamado para pregar a palavra e às vezes ela incomoda. Sorte nossa, porque Ele corrige todo aquele a quem Ele ama. Amados de Deus, por favor, fiquem em pé. E eu ainda tenho 11 minutos, mas até eu já estou com raiva de mim. Nem eu estou me aguentando aqui. Até eu estou sem paciência para me ouvir hoje. Mas eu quero orar por você. Sabe o que eu podia dizer? Eu podia dizer só, você que acha que está com o coração duro, você que está irritado, você que está incomodado, você que sabe mesmo que você não está tendo vida com Jesus de jeito nenhum, você que já perdeu a graça de servir a Jesus, você que já não experimenta mais comunhão com Ele, já não sente mais alegria na presença dEle, já não consegue louvar, já não ora em paz, eu queria orar com você. Tem alguém? Não tem, né? Mas eu vou orar com você do mesmo jeito. Orar para que, se há algo na nossa vida do qual nós precisamos nos arrepender, que a gente tenha coragem de se arrepender. Que a gente busque em Jesus aquilo que a gente precisa dele. E que a gente devolva para Jesus tudo que é dele. Por que você não devolve seus filhos para Jesus? Você consagrou eles a Jesus, por que você não devolve? Por que você não devolve? Você não consegue devolver nem o dízimo. Você consagrou suas finanças, você consagrou sua empresa, você consagrou seu trabalho, você consagrou tudo. É tudo de Deus, mas você não dá nada, não devolve nada para Deus. Por que você não devolve seu coração? Você um dia falou, Senhor, eu entrego minha vida, meu coração, minha mente ao Senhor, e você tomou de volta, agora você continua, você se tornou o Senhor, a senhora do seu coração, o Senhor e a senhora da sua mente, mas você disse que Jesus seria o Senhor da sua vida. Por que você está no comando e no controle? Quem te deu esse controle? Quem te deu esse comando? Você surrupiou de Cristo. Você pegou de volta. Agora, irmãos, olha que privilégio nós temos. Jesus nos convida a devolvermos para Ele o controle que nós não deveríamos ter pego. As coisas que nós não deveríamos ter pego para nós, é dele, nós entregamos na mão dele. Senhor, é do Senhor, é consagrado ao Senhor, é separado ao Senhor. Ó, esse menino, essa menina, esse casamento, essa empresa, esse trabalho, esse estudo, minha vida, tudo, Senhor, eu estou consagrando ao Senhor, eu estou separando ao Senhor, eu estou santificando isso para o Senhor. E por que você pega de volta? Eu quero orar com você. Mas eu não vou pedir para você sair do seu lugar e vir à frente. Deixa eu sozinho aqui na frente. Pai querido, a palavra é tua, o Espírito é teu. Que o Senhor nos convença, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione, que seja por sonho, que seja audivelmente. Que o Senhor nos convença a abrirmos definitivamente, não só as portas da igreja, mas as portas da nossa casa, as portas da nossa mente, as portas do nosso coração, ao Senhor, para que tenhamos, não só na igreja,
mas em casa, nos nossos relacionamentos e na nossa vida, comunhão com o Senhor, alegria de sentar à mesa com o Senhor, alegria de partilhar o pão, a alegria de partilhar do cálice, que tenhamos comunhão, intimidade com o Senhor, que tenhamos intimidade com o Senhor, que tenhamos intimidade com o Senhor, que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, que o Senhor nos conduza à Tua mesa, que o Senhor nos conduza à Tua presença, que o Senhor nos conduza ao espaço do arrependimento, que o Senhor nos conduza ao lugar de paz, e que o Teu nome seja glorificado sobre todo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu queria que